Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Rubens Gomes. Se você não é inscrito ainda, eu te convido a assinar o nosso conteúdo aqui, se inscreve, ativa o sininho, você vai ficar por dentro de tudo que a gente fala. E hoje o assunto é aquele que você pediu há muito tempo. Nós vamos falar de periodização. Roda a vinheta aí. Pois bem, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre cada fase da periodização. E isso é importante porque a gente vai lançar agora aqui no canal uma sequência de aulas sobre periodização. Todas bem curtinhas, bem rapidinhas, bem explicativas para você não se perder e montar uma playlist bacana para você acompanhar tudo que a gente vem falando sobre periodização. E isso vai ajudar você, vai esclarecer um pouco, né, principalmente, para você colocar em prática na sua própria periodização ou até periodizar os seus atletas, os seus clientes de personal aí, beleza? Então vamos lá. Primeira etapa é a etapa de formação básica. Se você acompanha aqui meu canal, você já ouviu falar várias vezes sobre formação básica, né? Formação básica é uma etapa onde você trabalha elementos que não são tão importantes, não são o objetivo da preparação de um atleta. Por exemplo, a formação básica de jogadores de futebol é a musculação. É o momento em que você trabalha uma base de força muito grande para ele nessa etapa, né? Vou dar um outro exemplo para você ainda. Para um nadador, seria uma fase em que você trabalha incessantemente alongamento. Vamos trabalhar bastante alongamento passivo, ativo, para esse cara ter uma amplitude cada vez maior para a hora que eu entrar na fase de desenvolvimento, ele não ter tanto comprometimento, não ter que despender tanto tempo para fazer isso, já que isso não é o principal para ele. Então, na etapa de formação básica, nós trabalhamos elementos não fundamentais à etapa de desenvolvimento, tá? Então, no caso da musculação, um exemplo para vocês é fazer toda a parte de amparo de cardio, quando esse cara vai favorecer para que ele tenha mais condicionamento. Você pode trabalhar o alongamento. Na parte de musculação, você dedica esse tempo para zona de repetição maior, para fortalecimento, ou então para você cuidar de alguma cinética de movimento que não esteja tão boa, né? Então a etapa de formação básica é exatamente isso, cuidar de pontos que não são fundamentais na preparação do atleta. Segunda etapa, etapa de desenvolvimento, e notem que eu estou falando elas em sequência dentro de uma periodização, tá? A etapa de desenvolvimento é a etapa que vai compreender cerca de 80% do volume total da preparação de um atleta. Se você, de novo, é atleta de futebol, é o período em que ele está se desenvolvendo até ele chegar no ápice para poder competir, né? Se você for lidar, por exemplo, com a musculação, é muito fácil de você entender. Nós trabalhamos desenvolvimento maior parte do tempo. É quando a gente está lutando para buscar hipertrofia, por exemplo. É quando a gente está buscando aumento de massa muscular. Também em boa parte da etapa de cutting, a etapa de definição, a gente também está em etapa de desenvolvimento, porque a gente ainda consegue fazer ajustes de densidade, de desenho corporal e tal, mesmo que a gente não consiga ter hipertrofia máxima. Eu consigo trabalhar em desenvolvimento porque eu estou construindo o meu físico. E o físico de um musculador, o físico de um bodybuilder, é um físico com volume, com proporção e definição. Então eu ainda estou numa etapa de desenvolvimento. Nessa etapa, o que é trabalhado? O que é mais importante? Zonas de repetição hipertrófica, zonas mais metabólicas também para manter o glicogênio dentro do músculo, aeróbio como amparo para buscar a definição. E notem, por exemplo, que essa fase tem muita incidência da parte nutricional. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, senão vai embananar você, tá? Então, segunda parte, etapa de desenvolvimento. Terceira etapa, pessoal, é a etapa de pré-competição. Pré-competição por quê, Rubens? Porque é exatamente dias antes da competição? Não necessariamente. É uma etapa em que o físico do seu atleta, do seu cliente, deve estar pronto. Pronto no sentido de faltam pequenos ajustes. Você já vê, por exemplo, para um bodybuilder, o desenho todo do corpo dele, já não tem mais acúmulos grandes de gordura, as divisões musculares são bem evidentes, e você coloca ele numa manutenção até que ele possa fazer a finalização dele. Isso é comumente visto em times que vão fazer temporadas grandes. Você pega, por exemplo, um clube de futebol, igual eu falei no começo, ele fica em pré-competição o tempo inteiro, até que ele dá um tiro curto para fazer a etapa de competição. Nessa etapa de pré-competição, normalmente se descartam trabalhos excessivos, vigorosos, muitas cargas de choque, que vão fazer com que esse cara fique mais submisso, fique mais passivo a ter uma lesão, a ter um desgaste.
você não força muito a barra desse cara numa etapa pré-competitiva, deixa isso para o desenvolvimento, tá? Quando você entra em fase pré-competitiva, você começa a trabalhar elementos que vão fazer a manutenção desse cara, dando estímulos, por exemplo, minimamente neurais, fazendo um treino mais dinâmico, não usando tanta carga metabólica assim que vai destruir todos os estoques de energia dele. Por quê? Porque você quer equalizar o físico desse cara. Então você fica trabalhando naquela quantidade, naquela capacidade que você sabe que você vai segurar o cara no físico ideal para começar a finalização, no caso de bodybuilders, que é a peak week. Né? Nessa etapa ainda é muito importante que você cuide da dieta desse cliente, né? Se você não é nutricionista, peça para o seu nutricionista ter uma atenção muito grande, porque esse cara chegou depois do desenvolvimento todo, de ter passado a parte de hipertrofia e a parte de definição, toda lutando para ter um shape, o físico desse cara tá pronto. E é hora de você administrar isso. Então, toda privação, toda restrição normalmente começa a ser revista. Por mais que o cara esteja em dieta restrita, as quantidades começam a aumentar um pouquinho. É o que eu sempre brinco dentro do bodybuilding, que assim, se você leva o seu atleta numa preparação perfeita, em algum momento você vai ter que fazer uma curva positiva, vai ter que começar a colocar mais comida nele, só comida boa, comida limpa, e aí o físico dele continua melhorando, ok? Quarta fase, muito conhecida numa periodização, fase de competição. E o que é uma fase de competição? É a fase que envolve todo o arredor de uma preparação, de uma competição, dentro de um microciclo. Então, por exemplo, o bodybuilding tem a fase de competição muito bem estabelecida, que é a peak week, que é a finalização, que pode durar de 7 a 10 dias mais ou menos, né? Então, a fase competitiva de um atleta de musculação dura mais ou menos o período em que sua peak week vai durar, como eu disse anteriormente, de 7 a 10 dias. Nessa fase, você faz manobras de curto espaço de tempo para melhorar a performance do seu cliente. Seja esporte coletivo, seja o seu cliente de personal, é aquele grande finale que você pode dar para melhorar o shape dele. E a duração dessa fase é sempre muito curta mesmo, até para grandes clubes e tal. Notem, por exemplo, que todas essas fases podem ter subdivisão, né? A fase de formação básica, por exemplo, pode ter formação básica 1, 2, 3. Por quê? Porque você dividiu em elementos que você quer trabalhar consecutivamente. A fase de desenvolvimento, então, você vai ter lá desenvolvimento 1, 2, 3, 4, 5, 6... vai ter um monte de divisória que vai explicar exatamente o que está trabalhando em cada fase. Isso vai nortear você a que valência estimular para esse indivíduo, ok? Então, etapa de competição, fase de competição, é uma fase curtinha, pequenininha, só durante o período que o cara vai competir. E por último, mas não menos importante, aliás, muito importante, é a fase transitória ou fase de perda temporal. Como assim, Rubens? Fase de perda temporal? Vou fazer meu cliente perder performance? Vai, e você vai induzir isso. Lembrem, por exemplo, de histórias como a do Ronnie Coleman, que treinava e depois ficava até meses sem treinar, sem pôr a mão no peso. Pois bem, essa era a técnica pouco ortodoxa do Ronnie Coleman de destreinar, perda temporal, de fazer uma fase transitória, uma fase de descanso para ele, uma fase onde ele ia recuperar toda a estrutura articular, toda a estrutura muscular dele, para ele voltar ativo de novo. Todos os atletas de alto nível fazem isso, nem todos param de treinar, tá? O que eu gosto de fazer na fase transitória, e ela vai se alongar aí por 2, 3 semanas mais ou menos, é fazer um destreinamento programado, onde o cara vai treinar, ele estava fazendo treino super intenso, vou trabalhar com cargas um pouco menores, volume é 60%, 70% do total do que ele estava fazendo, então normalmente eu agrupo mais os segmentos musculares no mesmo treino, né? Faz o famoso push and pull, não trabalha com tanta carga, não chega tanto no limite. Dá, por exemplo, depois de competição, uns 2, 3 dias de descanso para ele, né? É óbvio que você sempre vai ver caras que gostam mesmo assim de ir para academia e dar um estímulo leve, né? Gosta de fazer um trabalho um pouco mais leve na academia porque se sente bem. Não tem problema, você pode deixar, desde que você cuide que em 2, 3 semanas esse cara faça uma perda temporal. Isso não pode acontecer se você tem competições a seguir. Às vezes você tem competição uma semana depois, 2 semanas depois, então você tem que manter o cara entre pré-competitivo e competitivo, para ele se manter no nível alto, tá? Mas assim que termina a temporada, é muito importante que você faça uma fase de perda temporal, uma fase transitória, tá legal? Como eu disse anteriormente, todas essas fases se subdividem, e aí é inevitável que para você visualizar isso melhor, eu teria que mostrar um gráfico para você inteiro, para você entender essas subdivisórias. Se você quer ver esse vídeo com as divisões exatas, eu posso mostrar numa tela para você como funciona e explicar cada fase um pouquinho melhor para você. Deixa no comentário aqui. Eu sei que vocês estavam pedindo bastante os vídeos de
periodização do treinamento, eles estão de volta e em breve você vai ter acesso a uma plataforma incrível que eu e o Caio Botura estamos criando, onde você vai poder também fazer a sua periodizaçãozinha ali, brincar um pouquinho dentro da metodologia overall que nós criamos de periodizar. Tá legal? Vejo você em breve. Até mais. Coach Rubens Gomes. Fui!